Com a palavra a senadora Lúcia Vânia, na condição de inscrita. Senhor presidente, senhor relator, senhor secretário-geral da mesa. Senhor presidente, eu gostaria de fazer, como já fizeram os nossos pares, um cumprimento a Vossa Excelência pela paciência, pela determinação, pelo equilíbrio e, acima de tudo, pela sensatez. Receba os meus cumprimentos, a minha admiração. Quero cumprimentar o senador Anastasia e dizer, senador, que talvez a palavra que o caracteriza bem seria sobriedade. Sobriedade, Vossa Excelência é pouco afeito aos recursos que fantasiam a situação. Vossa Excelência preza um dos valores mais importantes, eu acredito, para um político, a credibilidade. E Vossa Excelência termina esse trabalho tendo a sua credibilidade reforçada e sendo, sem dúvida nenhuma, hoje um dos políticos e um dos homens mais admirados deste país. Recebo os meus cumprimentos e muito me orgulho ser sua amiga. Quero cumprimentar o nosso secretário da mesa pela sua paciência, pela sua determinação, pela sua gentileza em sempre nos atender. Eu não poderia deixar também de cumprimentar aqui a defesa que, sem dúvida nenhuma, teve durante esse período todo uma retórica brilhante, nos brindando com um refinamento intelectual sem tamanho. Embora eu tenho que admitir que a retórica é brilhante, mas não tinha elementos suficientes para nos convencer. Mas isso não impede que reconheçamos o brilhantismo e o refinamento intelectual de Vossa Excelência. Quero cumprimentar a acusação através da doutora Janaína, que também demonstrou aqui a sua coragem, a sua determinação e, acima de tudo, ser uma brasileira responsável. Eu quero que os seus assessores os seus colaboradores levam esses cumprimentos e a admiração que tenho por ela. Senhor presidente, o relatório do senador Anastasia é, sem dúvida, copioso e eloquente. Copioso em termos de fatos e registros de irregularidades. Eloquentes nas refutações aos argumentos da defesa. Em primeiro lugar, eu entendo que o trabalho do senhor relator se contrapõe de maneira muito eficaz às inúmeras filigranas processuais que a defesa invocou. Reconheceu que o processo de impeachment é um processo que, apesar de parecer jurídico e de ter forma jurisdicional, é um processo político. Supostas nulidades, como o encaminhamento de votação pelos deputados no processo anterior, votado pela Câmara dos Deputados, ou a suspeição aqui colocada em relação ao relator pela sua filiação partidária, não se sustentaram e soaram, eu acredito, como uma narrativa de ordem política. Segundo, quanto às acusações propriamente ditas, o relatório apresenta de maneira pormenorizada cada uma delas e detalha os elementos que sustentaram os seus argumentos. O relatório se sustentou em 2 crimes de responsabilidade: abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa e contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Ambas as acusações estão fartamente documentadas. Se não, vejamos. Quanto à abertura de créditos suplementares, estão lá em uma lista a infinidade de decretos que infringiram a regra da condicionante fiscal.
Decretos que chegaram a impactar o orçamento em quase 2 bilhões, se contabilizado o impacto da recessão dos últimos tempos na receita do governo. É um princípio bastante evidente. As modificações no orçamento precisam respeitar a meta de resultado primário e isso não foi feito. Tanto é que o governo federal precisou mobilizar a sua bancada no Congresso para ampliar a meta, julgando o país no atoleiro da dívida. E quanto à contratação ilegal de crédito, está lá. A União acumulou passivos com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o FGTS. Passivos bilionários, contraídos à revelia do Parlamento, mostrando desprezo às instituições e ao ordenamento jurídico do país. Igualmente relevante é o fato de o Poder Executivo ter ignorado, em 2015, ofícios do TCU que indicavam a edição de decretos de créditos suplementares incompatíveis com o cumprimento da meta de resultado primário, já em 2014, contrariando o artigo 4º da Lei Orçamentária. Além da má gestão do dinheiro público por meio de transferência de recursos de programas de forma indiscriminada e em desacordo com o espaço fiscal existente, configurando, portanto, um atentado claro à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orçamentária e à Constituição. De acordo com as informações do Banco Central, a fraude fiscal do governo no final de cada ano cresceram de 2,3 bilhões de reais em 2008 as pedaladas cresceram de 2,3 bilhões de reais em 2008 para 12,98 bilhões de reais em 2011, saltando para 58,68 bilhões de reais em 2015. As medidas governamentais citadas e documentadas na denúncia representam a violação sistemática da Lei de Responsabilidade Fiscal, o principal dos mecanismos jurídicos para a estabilidade da nossa economia. Eu gostaria de dizer que o sentido último desses crimes poderia ser resumido em duas observações aos administradores públicos. A partir de agora, eu acredito que a sociedade brasileira está atenta. É proibido gastar mais do que arrecada. É proibido comprometer o orçamento mais do que autorizado pelo Poder Legislativo. E as consequências estão aí de tudo o que aconteceu. A inflação atingiu a marca de 2 dígitos, os juros subiram ao nível de 10 anos atrás, a perda do Produto Interno Bruto, PIB, deverá chegar perto de 8% somente em 2015 e 2016. As receitas de arrecadação de tributos ficaram seriamente comprometidas. A trajetória de nossa dívida gerou uma crise de confiança na capacidade de governo honrar a sua dívida. Não à toa, em 2015, o país perdeu o selo de bom pagador junto às agências de classificação de risco de crédito. Os capitais estrangeiros fundamentais para realizar investimento em nossa precária infraestrutura, por exemplo, tenderão a diminuir com a falta de confiança no país. O desemprego tem subido constantemente desde o fim de 2014. É certo que resolver a situação do nosso quadro fiscal é condição necessária, mas não suficiente, para a economia voltar a crescer de modo que o país volte a reduzir as enormes desigualdades e as injustiças sociais. A evolução desses números indica a gravidade da situação, cujos efeitos para a economia e o bem-estar da população são nefastos. Infelizmente, a irresponsabilidade do Poder Executivo na gestão da política fiscal imporá sacrifícios às futuras gerações. Portanto, senhor presidente, somos pela aprovação do relatório do senador Anastasie, cumprimentando mais uma vez pela sua sobriedade e, acima de tudo, pela sua seriedade na condução deste trabalho.